Meu nome é Natália, eu vou apresentar aqui o exercício que eu escolhi para o trabalho de teoria das estruturas com o professor Giovanni. Bom, eu peguei o exemplo 10.2 e adaptei para resolver aqui do livro de análise das estruturas do Hibbeler, na 8ª edição. O exercício que eu adaptei fala o seguinte: trace o diagrama de momento para a viga abaixo, sendo que a rigidez, E vezes I, é constante. Então, nós temos aqui uma viga, ela tem 3 apoios móveis e um apoio fixo ali no ponto D, e um carregamento distribuído de 20 kN por metro. E os seguintes comprimentos que tem aqui, né? Bom, inicialmente a gente consegue verificar que essa viga ela é hiperestática, então a gente consegue calcular aqui o grau de hiperestaticidade dela. Então, a gente faz G igual 5 menos 3, porque nós temos 5 reações aqui, né? A gente consegue ver que temos 5 reações. Aqui, aqui, duas, uma aqui, uma aqui, uma aqui. E nós teremos 3 equações, né? Que são a soma das forças horizontais, soma das forças verticais e a soma dos momentos. Então, nós temos todas essas reações. Então, com isso, a gente consegue concluir ali que o nosso grau de hiperestaticidade é de 2. Então, eu escolhi aqui um sistema principal para começar a resolver, porque eu vou usar o método das forças. Então, eu escolhi o seguinte sistema principal. Eu removi os 2 apoios aqui no ponto C e no ponto B e coloquei 2 hiperestáticos, porque como a nossa viga tem grau de hiperestaticidade 2, eu vou precisar de 2 hiperestáticos X1 e X2 para conseguir traçar o diagrama. Bom, pelo princípio da superposição dos efeitos, eu consigo separar essa situação aqui em 3 estados. Então, eu consigo separar no estado 0, que vai ser com os carregamentos reais mesmo. Então, eu tenho aqui o estado 0, que vai ter o carregamento distribuído. O estado 1, que vai ter o hiperestático X1 aplicado aqui. E eu vou ter o estado 2, que vai ser com o hiperestático 2 aplicado aqui no ponto C. Inicialmente, eu vou calcular aqui as reações de apoio para cada estado. Então, no estado 0, eu encontrei as reações de apoio, né, pela soma dos momentos no redor do ponto A e depois a soma das forças verticais. Então, eu achei que o RD0 foi 10 kN, o RA0 é de 70 kN. Já no estado 1, realizei o mesmo procedimento, né? Daí, no caso, em vez de aplicar o X1, eu coloquei uma força unitária, então o X1 igual a 1. E eu encontrei as forças de menos 0,25 kN para o RD1 e menos 0,75 kN para o RA1. Assim, para o E2 também, né, para o estado 2. No lugar do X2, eu coloquei aqui uma carga unitária, né, igual a 1. E eu encontrei que o RD2 é de menos 0,75 kN e o RA2 é menos 0,25 kN. Então, agora eu vou calcular, a gente consegue encontrar as reações internas aqui de cada estado. Então, o que eu fiz aqui? Eu separei, né, o estado 0 aqui em 2 trechos, então eu seccionei ele aqui, pegando no meio do momento, e aqui. Então, peguei aqui um trecho AB, né, que aqui é o ponto B, e um trecho AD, que daí vai até o ponto D, para encontrar as reações internas. Então, no trecho AB, eu encontrei a seguinte função para o momento, né? Então, eu encontrei essa função aqui para o momento fletor, né? Realizando aqui as somas e tudo certinho. E para o trecho BC e CD, que seria o resto da viga, eu encontrei esse valor aqui. No estado 1, eu também seccionei a viga aqui em 2, né? Então, eu seccionei ela aqui e seccionei ela aqui. Então, a gente tem 2 trechos. No primeiro trecho, que é o trecho AB, eu encontrei essa função. E no trecho BC, no resto da viga, que seria o BC e o CD, né, eu encontrei essa função. A mesma coisa eu fiz aqui para o estado 2. Seccionei aqui e aqui a viga, antes e depois do perestático. E eu encontrei também esses valores aqui. Esse e esse. Bom, com todos esses momentos, a gente consegue finalmente calcular os deslocamentos em cada estado. Então, o deslocamento 1,0, o delta 1,0, a gente vai usar o momento que encontrei no estado A, no estado 0, desculpe, no estado 0 e no estado 1, né? Por isso que é 1,0. Então, como cada trecho deu um valor, então, no trecho, eu vou ter o trecho AB e o trecho BD nas duas vigas, né? Então, eu vou ter, esse trecho aqui
e esse trecho aqui que eu seccionei, né? E a mesma coisa aqui e aqui. Então, eu posso usar essas duas em cada um dos trechos, né? Eu consigo usar as funções em cada um dos trechos, porque a gente encontrou 2 trechos para cada estado. Então, eu encontrei aqui finalmente, né? Calculei, que não vem ao caso comentar agora, mas eu realizei as integrações e tudo mais, e eu encontrei esse valor aqui para o deslocamento. Realizei a mesma coisa para o delta 1,1, para o delta 1,2 e para o delta 2,0 e 2,2. Então, aqui também, né, eu peguei cada trecho e os intervalos, né, das integrais definidas. A gente tem que o trecho AB é de 0 a 4 metros, né, aquele primeiro trecho. E o trecho BD começa no 4 metros e vai até os 16. Então, esses daqui foram meus valores das integrações. Lembrando que o delta 1,2 é igual ao delta 2,1, né? Então, se eu pegar o momento do estado 1 e multiplicar pelo momento do estado 2, vai dar a mesma coisa que multiplicar o momento do estado 2 pelo momento do estado 1. Então, eles são iguais. Bom, para o estado 2,0, eu também encontrei aqui esse valor aqui, né, com as integrações, que daí multiplicando o momento do estado 2 pelo momento do estado 0. E do delta 2,2, que daí eu multipliquei ali, né, o momento do estado 2 pelo momento do estado 2 mesmo. Com os deslocamentos, a gente consegue montar as nossas condições de compatibilidade, que no caso, como a gente tem uma hiperestasticidade de grau 2, a gente vai ter um sistema de equações. Então, a maneira genérica de escrever essas condições de compatibilidade é sempre pegando o delta do estado, né, de um dos estados com o estado 0, então nesse caso é o delta 1,0 que a gente tem aqui, e aqui tem o delta 2,0, e vai somar, né, seguindo aqui junto, pelo delta do estado 1 com o outro estado, né, que no caso aqui é o estado 1,1, vezes o hiperestático 1, e aqui o delta 1,2 vezes o hiperestático 2. Então, é uma matriz, né? A gente consegue perceber que tem um comportamento matricial. Então, aqui seria a linha 1, e aqui seria a linha 2, e aqui a coluna 1, a coluna 0, a coluna 1 e a coluna 2. Então, a gente consegue ver que, assim, se for seguir um princípio IJ, né, então o delta IJ, sendo que o I é a linha e o J é a coluna, a gente consegue ver que o delta 1,0, ele vai estar na primeira linha e na primeira coluna, seria, né, na coluna 0. Então, a gente consegue perceber esse comportamento. Então, montei um sistema de equações, daí quando vem para cá, né, é só substituir os valores que a gente já tinha encontrado. E eu realizei aqui uma multiplicação pela linha, né, para zerar aqui o valor do, né, tipo, para eu poder somar aqui esse 48x1 e tudo mais, eu realizei essa multiplicação para poder resolver esse sistema linear, né, que daí eu fiz aqui. Primeiro eu encontrei o x2, que daí deu esse valor aqui. Opa, deixa eu fazer assim que fica melhor. Opa. Deu esse valor aqui. E daí, quando eu substituir em uma outra equação esse valor, eu consegui encontrar o valor do x1, que deu esse valor aqui. Enfim, a gente consegue calcular os efeitos finais, né? Então, a gente, usando os hiperestáticos, a gente calcula os efeitos finais na viga que antes a gente não conseguia calcular porque era uma viga hiperestática. Então, as equações que a gente tinha da soma das forças verticais e horizontais e dos momentos não eram suficientes para a gente encontrar esses efeitos. Então, agora a gente consegue. Então, a reação ali no ponto A, que é no apoio, a gente vai pegar a reação que a gente encontrou no estado 0, mais a reação que a gente encontrou no estado 1 multiplicado pelo hiperestático 1, e somar com a reação que a gente encontrou no estado 2 no ponto A, vezes o hiperestático 2. Né? Então, aqui, voltando lá na viga, quando a gente calculou lá no começo a reação nos apoios, a gente encontrou um RA0 de 70 kN, um RA1 de menos 0,75 e um RA2 de menos 0,25. Então, são esses valores que a gente usa e multiplica lá pelos hiperestáticos. Então, a gente encontrou aqui uma reação final no ponto A, no apoio A, de 36,25 kN. A gente repete esse mesmo processo que eu citei agora para o RD, né, no apoio D. Então, a gente usa lá os valores de 10 que a gente encontrou no estado 0, o menos 0,25 para o estado 1 e o menos 0,75 para o estado 2. E encontramos um valor aqui final de 1,25 kN no apoio D. Como no ponto A e no ponto D nós temos dois apoios no nosso estado principal,
a gente tem que os momentos vão ser zeros, né? Isso daí é uma coisa que a gente já espera e tudo mais, então como não tinha antes, não vai ter agora, então vai ser zero. Já os valores das reações no ponto B e no ponto C vão ser os próprios valores do hiperestático que a gente encontrou. Então, como a gente encontrou um valor para o x1 de 46,24, e o x1 estava aplicado no ponto B, esse aqui vai ser o valor da reação em B. E como no ponto C a gente tinha o hiperestático x2, o RC, a reação em C, vai ser o valor desse hiperestático, que foi de menos 3,74. Então, nós conseguimos traçar, né, o nosso diagrama. Então, assim, só simplificando, nós temos aqui temos a nossa viga, certo? Nós temos aqui a nossa viga. Opa! A gente tem aqui a nossa viga com o nosso carregamento distribuído, que é o carregamento real. Aqui é a reação final em A, que a gente encontrou aqui em cima. Aplico ela aqui no ponto A. A reação em D final, que a gente encontrou aqui, coloco no ponto D. E, como eu comentei antes, né, as reações em B e em C eu também aplico aqui. No caso do ponto C, eu já apliquei para baixo essa força, que ela tinha dado negativa. Então, não precisa colocar o sinal, porque ela já está indicando que ela está para baixo. Só que para traçar os diagramas, nós precisamos encontrar as reações internas, os momentos internos para poder traçar. Então, eu vou seccionar essa viga em 3 trechos aqui, né? Então, eu vou ter um trecho assim, daí eu vou traçar aqui, que daí vai vir aqui assim, e um trecho aqui, que daí vai vir aqui assim, né? O valor de x. São seções arbitrárias, que elas não vão ter, né? Vai ter um valor x ali da distância, mas eu vou traçar aqui entre o ponto A e B, entre o ponto B e C, e entre o ponto C e D, sempre partindo do ponto A, como se aqui fosse o x igual a zero, certo? Então tá, no trecho AB, nós temos aqui, né, a gente faz uma seção arbitrária, daí vai ter aqui o 20 vezes x do carregamento distribuído, né, uma distância x aqui da seção, e um momento que a gente vai encontrar. A função do momento que eu encontrei foi esse valor aqui, certo? Esse valor. A mesma coisa para o trecho AC, realiza o mesmo procedimento, só que vai ter mais alguns elementos, mais algumas distâncias, né? Vai ficar um pouco mais complexo, mas também tem a distância X, o momento aqui aplicado, né? Uma seção arbitrária, daí vai ter o carregamento que a gente já consegue concentrar ele, porque ele vai ter uma distância de 4 metros aqui, e também a reação aqui no ponto B de 46,24. E daí, realizando as devidas contas, eu encontrei essa função aqui linear para o momento fletor. E para o trecho AD é a mesma coisa, né? A gente faz uma seção arbitrária, que aqui vai ter um momento, aqui é um valor x, né, da distância, e daí aqui também a gente vai ter a reação aqui no ponto C, então vai ter no ponto B, no ponto C e no ponto A, e daí é entre o ponto C e o ponto D que a gente fez a seção. E encontrei esse valor aqui para a função. Daí agora, com essas funções, nós conseguimos finalmente traçar o nosso diagrama que eu coloquei aqui do lado, o nosso diagrama do momento fletor. Então, o que acontece? No diagrama do momento fletor, né, a gente tem que, quando para baixo é positivo e para cima é negativo. Então, a primeira função do trecho AB deu uma função do segundo grau, né, deu uma função do segundo grau aqui. Então, e uma função do segundo grau, ela foi... Desculpa, para traçar aqui no ponto, entre o ponto A e o ponto B, a gente tem a função aqui do segundo grau. E essa função de segundo grau, a gente calcula aqui o x do vértice para ver certinho aonde que vai ficar o ponto mais alto, nesse caso mais baixo da parábola, né? Então, no caso, deu aqui, quando o x é 1,81, é o x do vértice, no caso. Então, ela vai ter esse comportamento aqui, aproximadamente, né? E o valor aqui do momento, quando o x é 1,81, vai ser de aproximadamente 33 kN por metro. Quando a gente chega aqui ao ponto B, né? Quando a gente chega no ponto B, a gente vai ter essa outra função aqui para descrever o comportamento do momento. Então, aplicando aqui o valor do... eu peguei aqui um ponto que era intermediário entre o ponto B e o ponto C, e daí eu apliquei essa função e deu igual a menos 5, daí eu consegui traçar a reta. E quando aqui o x, nesse caso aqui o x vai ser igual a 12, né? Então, quando o x é igual a 12, a gente joga o 12 nessa função e encontra o valor de 4,92 para o momento. Então, a gente consegue entender esse comportamento linear. E, enfim, para a última função, entre o trecho C e o trecho D, e daí a gente usa essa função aqui e consegue completar o nosso diagrama aqui do momento fletor.
Lembrando que para baixo aqui está sendo positivo os valores e aqui é negativo, certo? Deixa eu só apagar para deixar mais bonitinho. E é isso aí, esse foi o meu exercício. Aqui o exercício, no caso, ele pediu só para considerar realmente o efeito do momento fletor, porque quando comparado com o momento fletor, o efeito da força cortante e da força normal é muito menor. Então ele pode ser desprezível algumas vezes.